dia, bom dia, bom dia. Eita, coisa bonita, IPTV lotado de aluno assistindo aula, né? Olha aí, Fátima, bom dia, nossa professora assistente, né? Prata do Piauí, bom dia. Paloma Lima, bom dia. Juliana Nunes. Gente, que coisa bonita. Manuel Emídio, bom dia também ao nosso diretor de imagem, Maioli. Você já conhece o Maioli? Vocês não conhecem o Maioli, não? Nunca ninguém apresentou o Maioli. Olha, daqui, eu vou chamar o Maioli, né? Quando ele quiser aqui aparecer para vocês, se vocês conhecerem, eu boto ele aqui para aparecer, tá? Sejam todos bem-vindos, né? No início desse novo módulo, tá? Nós vamos aqui vou começar aqui a dar aula para vocês no curso técnico em recursos humanos, certo? Ficaremos nesses horários, né, com essa disciplina de rotinas organizacionais. E hoje, certo? Vamos ter aula sobre o projeto organizacional, como é que começa a questão da organização, o que é que a gente tem que saber e entender, né? Olha, apareceu aqui o professor Natel aqui na porta, todos os professores aqui, todos alegres porque estão de volta, tá, gente? Tá bom? Então, nas quartas-feiras estarei com vocês nesse horário, certo? De 9h15 até as 10 horas, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. A partir do momento que cada um for entrando aí, falando bom dia, olha aí, ó, Pau d'Arco. Bom dia, professora mediadora de Jeane, né? Então, vamos lá começar a nossa aula, né, gente? Bom, objeto do conhecimento, o projeto organizacional, é o que a gente vai ver no tema dessa aula. Né? O objetivo de aprendizagem, nós vamos enunciar as temáticas do componente curricular e seus objetivos que iremos debater ao longo do ano. Né? Prata do Piauí, professor Walter José. E da teoria à prática, resoluções de questões durante as aulas. E também para casa. Como assim, professora? Dando tempo a gente fazer a resolução, a gente faz aqui. Tá? Francisco, bom dia. Eita, bom dia alegre, gente. Esse bom dia aí tá com gosto de gás, né? Paloma, seja bem-vinda. E resoluções das questões. A gente vai ver questões aqui. E lembrando sempre quando a gente iniciar uma outra aula, por exemplo, a próxima aula, a gente vai estar recapitulando esse assunto, sempre o assunto anterior. Recapitulando de que forma? Colocando, relembrando as questões que a gente vai debater aqui. O que eu peço a vocês, na hora da interação, quem quiser interagir, dando exemplos, professora, agora eu lembrei, quer dizer que funciona assim? Beleza. A gente vai estar sempre buscando aqui o nosso conhecimento, o nosso aprofundamento, certo? Bom dia a todos, Buriti dos Lopes. Né? E também eu quero a interação na hora da atividade. Né? Sempre eu vou dar um tempinho aqui, uns segundinhos, não vai ser minutinhos não, segundinhos, né? Para a gente estar respondendo. Tá? Juliana Nunes, bem-vinda. Então vamos lá. Né? Quando a gente fala de projeto organizacional, vocês do curso técnico em recursos humanos, né? A gente vendo essa questão aí, né, esse tema, projeto organizacional, a gente lembra de projetos, de planejamentos, de processos, né? Quando a gente vê essa palavra projeto, e o organizacional, é organização, né? Corporação, podia ser o projeto empresarial, é empresa, organização, empresa, corporação, né? Francisco, manda um salve para a Escola Maria Neuza de Souza, em Francisco Macedo, Piauí. Um salve, um abraço. Sintam-se todos abraçados, né? E sejam bem-vindos nesse novo módulo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de projeto, o que é que a gente imagina? Né? Toda atividade que a gente vai iniciar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer um planejamento. A gente tem que fazer um projeto. Né? Bom dia, Porto. A palavra projeto vem do latim projectum, né, que significa antes de uma ação. Antes de tudo, a gente tem que pensar. Antes de tudo, a gente tem que planejar. Antes de tudo, a gente tem que fazer um cronograma das nossas atividades. Tá? Manuel Emídio, bom dia. Vocês, alunos, antes de iniciar um curso técnico em recursos humanos, vocês não planejaram? Ou não planejaram? Eu vou fazer o ensino médio, né, no turno da tarde e no turno da manhã eu vou fazer o ensino técnico. Isso é um planejamento. Isso é um cronograma. Vocês assistem o curso técnico pela manhã e à tarde estão fazendo o ensino médio.
né? Vocês estão fazendo um projeto, um planejamento da vida de vocês. Tá? Ao longo do tempo, o sentido de projeto foi sendo modificado e ampliado, e hoje é aplicado em tantos contextos que às vezes fica difícil entender realmente o que é um projeto. Né? Bom, um projeto é um esforço único, é seu. Né? Nájila Carvalho, bom dia. O projeto é seu. Seu projeto de vida é seu, é único, ele é temporário, é progressivo, empreendido para criar um produto, um serviço ou resultado exclusivo. Em outras palavras, um projeto tem início e fim determinado. Né? Ele pode ser a curto prazo, ele pode ser a médio prazo, ele pode ser a longo prazo, tá? Dependendo do que você quer, certo? E possui também um objetivo final. Além disso, os recursos de um projeto não são ilimitados e a gestão deles deve ser planejada previamente. Vocês vão fazer um planejamento, vocês têm que controlar, vocês têm que organizar, tá? Vamos conferir alguns exemplos para entender melhor o que é um projeto. Né? Por exemplo, vamos desenvolver um novo produto, vamos desenvolver um novo serviço ou resultado. Isso é um projeto. Né? Vamos efetuar uma mudança nessa estrutura envolvendo pessoas e ou processos? É um projeto. Vamos adquirir, modificar ou desenvolver um sistema de dados. Vamos adquirir, vamos modificar, vamos desenvolver, vamos criar. Um projeto. Vamos realizar uma pesquisa cujo resultado será divulgado. Eu vou projetar. Eu vou planejar. Construir um prédio, uma planta industrial, uma infraestrutura. Tem que ter um projeto. Tá? Principais características de um projeto. A gente já falou, ele é único. Seu projeto é único. Né? Você não pode copiar o projeto de outra pessoa. É único dependendo das suas condições, dos recursos que possui, do material que vocês possuem. Aqui nós temos o projeto como único. Tem início e fim definido, é progressivo, tem objetivo claro e viável e tem limitação de recursos. Quando a gente fala que um projeto é único, significa que o projeto não pode ser repetido continuamente. Ele é um evento único e planejado. Ele não é copiado. Não é copiado. Certo? Por exemplo, se um engenheiro receber demanda de 2 clientes diferentes para desenvolver empreendimento com as mesmas características, não poderá oferecer o mesmo projeto para os 2. Mas, professora, ele recebe uma demanda de 2 clientes diferentes, mas com empreendimento de mesma característica. Por que é que não pode ser o mesmo projeto para os 2? Porque os clientes são diferentes. O empreendimento pode ser com característica igual, mas meu cliente é diferente na exigência. Um pode ser mais exigente que o outro. Um pode querer coisas a mais que o outro, mas o empreendimento está ali com características iguais. Mas eu não posso oferecer o mesmo projeto. Tá? Se oferecer o mesmo projeto, posso atender a necessidade de um e não atender a necessidade do outro. Né? Isso porque cada projeto terá membros, né? Especificidades técnicas, locais de aplicação, disponibilidade de recursos e provavelmente datas, início e término diferentes. Tá? Inícios e términos diferentes. Tem início e fim definidos. Outra característica. Quando a gente diz que ele é temporário, isso não quer dizer que ele terá curto prazo. Ele tem um tempo definido, né? Não é para a vida toda. Mas que há um início e um fim definidos, um prazo a ser respeitado. Vamos supor que você vai fazer uma reforma na sua casa. Vamos supor que vocês, como técnicos em recursos humanos, já estão trabalhando em um órgão público. Isso é um exemplo. E aí, simplesmente, suspendem a atividade daquele órgão porque o seu setor está em reforma.
é determinado, tem um fim definido. Aquela obra tem um fim definido. E está tudo aonde? No projeto. Está tudo no planejamento. A obra inicia tal data e termina tal data. Tá? Um projeto é progressivo. Considerando o prazo de conclusão que tem que ser atingido, o projeto deve ser dividido em etapas, né? E não entregue de uma vez só. Geralmente, as entregas são compostas por tarefas que interagem entre si e dependem uma das outras. Por exemplo, para construir uma casa, é preciso construir as fundações antes de levantar as paredes, né? São tarefas ou atividades progressivas que vão dando forma à entrega final. Tá? Tem objetivo claro e viável. Mais uma característica dos projetos é que eles são feitos com um objetivo claro e viável. Isso é, possível de ser alcançado. É necessário esclarecer, porém, que ele não é uma meta, um desejo ou mesmo a visão de futuro de uma empresa, né? Ele pode ser um caminho para alcançar, certo? E aí a gente entra na função de um projeto. Professor, é a função de um projeto, né? Tanto organizacional, né? Um projeto na vida da gente, todo mundo. Vocês são jovens, mas não quer dizer que não tenham um projeto de vida, né? Um planejamento para a vida de vocês, certo? Beleza? Existem muitos tipos de projetos com diferentes objetivos, né? O de lei, projeto de lei, por exemplo, tem a função de propor novas normas, né? E o caso aprovado será efetivado como uma lei. Já o projeto de pesquisa, que é o projeto acadêmico, ele busca o quê? Que é o projeto que muitos alunos já fizeram. Na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, né, foi proposto um projeto para que o aluno apresentasse, para que o aluno fizesse, né? Então, é um acadêmico, busca investigar determinado tema para gerar mais conhecimento científico sobre esse tema, sobre esse problema. O sucesso de um projeto é medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade de entrega, cumprimento de prazos, né, cumprimento de orçamento e pelo grau de satisfação do cliente. Quando a gente fala de cumprimento de orçamento, é porque todo projeto a gente tem que colocar o que a gente gasta, o que vai ser preciso para eu efetuar isso, o que vai ser preciso para eu atingir o objetivo naquele projeto. Então, a gente faz um orçamento, né? E qual é a diferença entre projeto e processo? De forma resumida, a principal diferença entre projeto e processo é que, enquanto um processo é contínuo e repetido inúmeras vezes, processo é contínuo, né? Os projetos são temporários e realizados uma única vez. Professora, explique melhor. Vamos lá. Processo organizacional. Já ouviram falar de processo organizacional? Já ouviram falar de implantação de um processo de melhoria contínua? Já ouviram falar? Quando a gente fala um processo é contínuo, nós vamos lembrar da organização, de gestão organizacional. Aquele processo contínuo, ele tem que estar inserido no projeto. O processo contínuo tem que estar inserido no planejamento daquela atividade. Porque eu vou implantar um processo que ele vai me trazer uma qualidade e uma melhoria contínua para a minha organização. Não ouviram falar, Juliana, em outras disciplinas, nas disciplinas anteriores? Pois a gente vai falar aqui, tá bom? Beleza? E aí você vai lembrar, Juliana, até de aulas que você já teve, como você vai, né, colocar essa questão de processo e projeto. Você vai entender melhor, tá? A gente está aqui para isso.
Mesmo que alguns procedimentos sejam repetidos no projeto, e tem procedimentos repetidos, né? A repetição não muda o fato de que suas entregas sejam únicas. Tá? Por exemplo, quando a gente vai implantar uma ferramenta de qualidade, quando a gente vai implantar um processo de conduta ética, olha aí, processo de conduta ética, tá? É contínuo, é repetido. Por quê? Por que é repetido? Porque aquilo ali é controlado e visa uma melhoria contínua da organização. Não só da empresa como um todo, mas de vocês, futuros técnicos em recursos humanos, como funcionários. Tá? Dentro desse processo repetido, contínuo, né, esse processo vai estar lá no planejamento. No planejamento vai dizer, por exemplo, implantação de ferramentas de qualidade, implantação de treinamentos. Treinamentos são contínuos. Isso tudo para a melhoria do colaborador, para a melhoria do funcionário. Tá? Porto, professora mediadora, Remédios Vale. Seja bem-vindo, professora. Um exemplo de um processo poderia ser o processo de venda de uma empresa, por exemplo. Há uma série de etapas que os vendedores seguem para realizar as vendas. E trata-se de um ciclo contínuo. Né? Não para. Não fala ciclo contínuo, não para. Né? Já um bom exemplo de projeto seria a construção de um prédio. Né? Por mais que a equipe de construção possa repetir os mesmos processos de trabalho ao longo da construção, o projeto termina quando o objetivo for atingido. Ou seja, qual é o objetivo da construção? É o prédio já construído. Né? E cada novo prédio será um plano diferente. Né? Professora, então, no prédio construído, que é o resultado, o objetivo, ó, no prédio construído, é o resultado do projeto. Qual é a finalidade? Não foi construir um prédio? Né? Professora, então, dentro desse projeto, eu posso implantar algo contínuo? Eu posso implantar um processo? Pode. Eu posso implantar um processo de gestão de qualidade. Eu posso implantar um processo de gestão ambiental desde a hora onde foi construído a longo tempo, dentro das atividades como colaborador. Vocês estão entendendo? Mas, professor, um processo de gestão ambiental desde a hora da construção? Sim. Quando a gente vai construir algo, a gente tem que ter o quê? Né? A gente vai construir algo, fazer alguma atividade, um alvará de funcionamento. Para liberar o alvará, a gente precisa de quê? De documentos nessa questão ambiental. Né? Precisa de licenciamento ambiental. Né? E a gente tem que apresentar esses trabalhos, esses projetos, esses planos constantemente quando, por exemplo, surgir uma auditoria. Né? Que queira saber algo da gestão ambiental dentro dessa sua organização, dentro dessa empresa. Tá? Então, você tem que apresentar. Certo? Bom, projeto, tempo determinado, resultado exclusivo, tá? Trabalho inédito. Processo, tempo indeterminado, tá? Resultado padrão. Trabalho repetitivo. É contínuo. E é sempre buscando o quê? Processo? Uma melhoria. Tá? O treinamento é um processo. Vocês, como técnicos em recursos humanos, vocês quando estiverem no ambiente, no mercado de trabalho, vocês irão passar por processos contínuos, sempre buscando treinamento. Sempre a organização vai exigir de vocês algum treinamento, mas é obrigação da empresa fornecer esses treinamentos, tá? Os processos geram resultados padronizados e são fortemente definidos, enquanto os projetos geram resultados únicos. E podem ser definidos progressivamente em ondas de planejamento.
Tá? E, por fim, os processos têm objetivo mutável, que podem ser atualizados conforme a empresa desejar, mas os objetivos dos projetos são únicos e imutáveis. E quais são os tipos de projeto? De uma forma resumida, a principal diferença entre projeto e processo é que, enquanto o processo é contínuo e repetido inúmeras vezes, os projetos são temporários e realizados uma única vez, né? Mesmo que alguns procedimentos sejam repetidos no projeto, a repetição não muda o fato de que suas entregas sejam únicas. E olha só, alguns tipos, né, de projetos. Nós temos projeto de pesquisa, tá, que é um projeto acadêmico. Projeto de lei, que é onde vai simplesmente implantar leis, normas. Tá? Projeto social. Tá? Projeto arquitetônico. Projeto de software e projeto empresarial. Certo? E nós vamos ver aqui cada um deles. Vamos iniciar sobre o projeto de pesquisa. Professora, por quê? Projeto de pesquisa, né, é o acadêmico. Esse projeto de pesquisa, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né, no projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, onde o aluno teve a oportunidade de elaborar um projeto final. Né? Na verdade, quem elaborou aí um projeto final? Né? Eu creio que todos elaboraram, ou não. Se deu tempo, beleza. Quem apresentou? Né? Muito, e é importante, Juliana, porque quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão se deparar muito com isso aqui. Tá? O técnico em recursos humanos, ele tem que saber muito sobre a questão de projeto. Porque vocês vão fazer parte de projetos e processos. Tá? Vocês serão colaboradores, vocês serão funcionários. E vocês farão parte também da implantação, né, de algum processo. E é isso que a gente vai aprender. Sempre eu vou falar aqui sobre gestão de qualidade, que é importante demais vocês aprenderem sobre isso. Sempre eu vou puxar um pouquinho aqui falando, tá? Elaborou, olha aí. Então, você elaborou um projeto de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa, que é o projeto acadêmico, vocês irão se deparar também, irão fazer quando vocês decidirem fazer um curso superior. Sempre na finalização de um curso, para a gente receber um certificado, a gente tem que apresentar um projeto de pesquisa. Tá? Os projetos de pesquisa comum no ambiente acadêmico são feitos com o objetivo de quê? Investigar sobre um tema, sobre um problema pré-estabelecido e gerar conhecimento em cima disso. Como exemplo, podemos citar pesquisas científicas que buscam desenvolver medicamento, tratamento para a doença ou investigar um problema da atualidade. Né? Esses projetos são escritos e apresentados oralmente. E contam com uma estrutura que deve ter tema, deve ter a justificativa, deve ter o problema, hipótese, objetivo, metodologia, material e métodos, o cronograma, quando iniciar e quando terminar a pesquisa, e as referências bibliográficas. Né? Então, projeto de pesquisa tem isso, certo? Projetos de lei. Professora, quer dizer que uma lei, para ela ser lançada, para ser aprovada, antes de ser aprovada, tem um projeto dessa lei? Tem. Tá? Projetos de lei são propostas, são lançamentos de propostas que buscam melhorar algum aspecto da vida do cidadão, de um país, né, de uma nação. Eles são escritos e apresentados à Câmara e ao Senado e podem se tornar leis, né, mediante a aprovação do Congresso Nacional e do Presidente da República. E podem apresentar projetos de lei. Quem é que pode apresentar, professora, um projeto? Deputado federal, senadores, tribunais superiores, comissão de Câmara e de Senado, o Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, né? Presidente da República, cidadãos e cidadãs, desde que a proposta colha a assinatura de pelo menos 1% da população eleitoral do Brasil. Ah, professora, quer dizer que eu, como cidadã e cidadão, eu posso apresentar um projeto de lei? Pode.
mas com essa condição. Que colha a assinatura, ou seja, um abaixo-assinado de pelo menos 1% da população eleitoral do Brasil. Professora, para esses órgãos, para todos esses, fazer um projeto de lei, tem que estudar muito? Tem que pesquisar sobre o assunto? Tem. Tem que fazer um levantamento para que a sua lei seja bem embasada, né? E que atenda principalmente a sociedade, certo? Projeto social. Projeto social é uma iniciativa realizada de maneira temporária e em um grupo com o objetivo de dar resposta, né, a problemas sociais e transformar a realidade de alguma comunidade social ou intelectual. Geralmente, os projetos sociais contam com recursos limitados, né, muitos riscos e condições instáveis para realizar seus trabalhos, muitas vezes sendo mantidos por meio de parceiros. E as campanhas realizadas por ONGs e instituições filantrópicas podem ser consideradas projetos sociais, tá? Passando aqui. Projeto arquitetônico, ou um projeto de arquitetura, né? Um projeto de engenharia, né? Olha aí, professora mediadora Angélica, seja bem-vinda. Um projeto de engenharia é a materialização de uma ideia para a criação de uma obra arquitetônica, como uma casa, um escritório, né? Uma loja. E para desenvolver, o arquiteto leva em consideração as necessidades do cliente, né? E busca atender da melhor forma possível. E tem várias etapas a serem executadas, inclusive em relação à aprovação legal, né? Projeto de sistemas, que são os softwares, traduz o papel como serão atendidas as requisições dos clientes que precisam de uma solução tecnológica. E o objetivo? Definir e detalhar um modelo de software que seja viável e capaz de solucionar as necessidades do cliente. Quando a empresa cresce e precisa de um software mais robusto, né, para poder gerenciar melhor as áreas do negócio, pode recorrer a uma empresa de desenvolvimento para criar o plano do sistema e desenvolver uma solução sob medida, certo? Projeto empresarial, que é o mesmo de projeto organizacional. Tem como objetivo principal o quê? Criar uma oportunidade de crescimento para a organização, né? Melhorar soluções ou mesmo dar forma a um novo negócio. E nesses casos, geralmente, a organização que investe em recursos é a mesma que executa o plano, tá? Quando uma empresa decide começar a investir em marketing digital, por exemplo, né, é recomendável que faça por meio de um projeto. Tudo que você vai implantar na sua empresa tem-se um projeto. É possível fazer uma análise da situação, controlar as ações e também os resultados. Bom, no projeto organizacional, né, que o pilar para o desenvolvimento organizacional, qual é o pilar? O que é principal, né, o que é o principal para o desenvolvimento de uma organização, de uma empresa, certo? Entre os diversos fatores de caráter interno ou externo, que são conceituados decisórios para o crescimento da sobrevivência de uma organização, dentro do cenário competitivo atual, dentro do cenário do mercado de trabalho, talvez o mais significativo não esteja ligado somente com relação, né, à sua positiva rentabilidade, mas sim à estrutura na qual a organização está proposta a concretizar os seus objetivos. Um desses fatores é o conceito administrativo chamado projeto organizacional, onde o projeto de uma organização pode obter uma forma que fiscalize a função da empresa, definindo o relacionamento com os clientes, os relacionamentos interpessoais. Vocês assistiram aula sobre relacionamentos interpessoais em ambiente de trabalho? Tá? Relacionamento com os clientes e com os fornecedores em seus aspectos internos, clientes internos e clientes externos, certo? A base da estrutura organizacional tem de seguir uma adaptação ao ambiente em seu momento social, né? Tem que seguir uma adaptação ao mercado de trabalho no momento atual, né?
visando o quê? A área política, social e econômico do panorama geográfico em que está localizado. Certo? Por isso, pode-se afirmar que não basta copiar a estrutura eficiente de uma determinada empresa. O que conhecemos como benchmarking, pois são instituições com localidade e cultura diferente, portanto, é preciso que seja efetuada uma modificação na organização, baseando-se em características do seu ambiente para tentar obter seu sucesso. A estrutura organizacional modela a organização e determina de que forma ela se relaciona com o mercado. Entretanto, é necessário frisar que o fator humano é de extrema importância ao contribuir diretamente para que essa mudança obtenha êxito. A execução do ciclo de vida em um projeto, agrega diversos benefícios tanto para o gestor, né, quanto para a atividade em si. Benefícios para o gestor e para a atividade em si, consequentemente, para quem? Para os colaboradores e também ao atendimento à necessidade do cliente externo. A organização tem que pensar nisso, tá? Segundo Vargas, podemos assinalar como pontos contribuintes os fatos de que, conhecendo e estudando as fases previamente bem distribuídas, pode-se ter uma correta análise das metas já atingidas no andamento da tarefa, em que o estágio, o projeto se encontra, podendo também mudar algumas características e diminuir o quê? A incerteza quanto ao custo e ao tempo de duração do projeto. Tá? E olha só, o ciclo de vida do projeto possui 5 fases. A fase da iniciação, do planejamento, realização, que é a mesma execução, controle, que é o monitoramento, e o encerramento da atividade, podendo durar poucos dias ou vários anos, dependendo da sua complexidade. Tá? Certo? Fase de iniciação. Primeira fase do ciclo de vida do projeto, onde identifica a necessidade de um problema, é identificada a necessidade de um problema ou de uma oportunidade. E trata-se inicialmente da autorização do projeto. Né? Ou em um projeto com várias fases, de uma fase de projeto. É um processo necessário para a documentação das necessidades de negócio e de um novo produto, serviço ou outro resultado que deve satisfazer esses requisitos. Essa metodologia identifica pessoas e organizações que podem ser afetadas pelo projeto e documentação das importantes informações relacionadas aos seus interesses e envolvimento, né, ou influência do sucesso do projeto. Com o objetivo do projeto definido, o próximo passo é familiarizar-se com ele. Né? Quanto mais você souber, mais fácil será definir os passos para alcançar esse objetivo. Então, se sentir necessidade, fazer uma breve pesquisa. Planejamento. A gente iniciou, agora a gente vai planejar. Antes de iniciar o projeto, o staff, né, deve ter tempo suficiente para planejá-lo corretamente. Né? O que é o staff, gente? É o pessoal envolvido. Tá? É necessário alinhar um roteiro que exponha como o escopo de projeto será executado dentro do orçamento e da programação. O planejamento abrange determinar o que deve ser feito, como será feito, quem é que vai fazer, de que forma vai fazer, né? Quanto tempo será necessário para executar, quanto é que vai custar e quais os riscos. No planejamento, a gente tem que gerenciar os riscos. Toda atividade que a gente faz tem risco. Né? Risco de dar certo e risco de não dar certo. Né? Momento de pensar qual caminho seguir para conseguir concluir o projeto. E, para isso, comece fazendo uma lista com todas as tarefas, atividades que você julgar necessário. Em seguida, fazer um cronograma, definindo prioridades e prazos para cada uma das atividades, né? Levando em consideração o tempo que você tem para concluir o seu projeto. O resultado desse trabalho é o plano base, que baseia, né, em um roteiro para a realização do projeto dentro das condições contidas no termo de abertura. Esse plano também servirá como uma alusão que auxiliará para a confrontação em relação ao processo real, sendo assim, nessa fase, os planos de escopo, qualidade
tempo, custo, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições são desenvolvidos. Execução. Iniciamos, planejamos e agora nós vamos executar. Nós vamos realizar o que a gente planejou. Tudo que foi planejado anteriormente é colocado em prática, né? Os recursos materiais, os recursos humanos, os erros cometidos nas outras etapas ficam claros. Grande parte do orçamento e do esforço nessa fase é consumida na execução. Na execução, a gente vê falhas do planejamento. Eita, professora, então quando eu estou executando e se eu vejo uma falha, um erro, eu continuo? Não. Não vai continuar com erro. Né? Vai simplesmente voltar lá no planejamento e ajeitar o planejamento. Assim sendo, essa fase resulta na conclusão do objetivo do projeto, deixando o cliente satisfeito com todo o propósito do trabalho e as entregas feitas de acordo com o parâmetro dentro do orçamento do prazo. Fase de colocar o planejamento em prática. Né? Manter uma rotina organizada e se atende às tarefas definidas. Se algum imprevisto surgir, não tem problema na execução. Tem que fazer o quê? Controlar. E, se for necessário, ajustar o planejamento. Foi o que eu falei. Né? Surgiu uma falha, surgiu um erro, vamos controlar. Vamos voltar lá no planejamento ou pede ajuda de outro departamento. O que não pode é continuar com o erro. Se continuar com o erro durante a execução, você não vai atingir o objetivo. Certo? Controle e monitoramento. Olha aí o controle. Para garantir a execução do projeto, é importante fazer o acompanhamento das atividades planejadas. Professora, e quem é que acompanha a minha atividade? Você mesmo como colaborador. Você já vai ser um profissional, então você sabe onde está errando. Então não continua. Existem diversas ferramentas de gestão de projetos organizacionais e aplicativos para isso, mas o mais importante é você definir as suas metas diárias e semanais. Tá? Fase de colocar... Ao fim da semana, se questione se conseguiu cumprir aquilo que pretendia. Marque o que foi concluído. Gente, isso aqui dá para a gente fazer até como indivíduo mesmo, vocês como alunos. Chega ao final da semana e vê o que é que cumpriu. Marque o que foi concluído, o que está em andamento e o que ficou para a semana seguinte. A gente não pode acumular tarefas. O acúmulo de tarefas é um erro. Acúmulo de tarefas é retrabalho. Vocês já ouviram falar de retrabalho? Nas outras disciplinas? O retrabalho, ele aumenta o custo da empresa. E o que é que a empresa quer? Ele quer diminuir o custo e aumentar a sua produtividade. O retrabalho, ele não aumenta a produtividade, ele aumenta o trabalho. Tá? E isso é um erro, isso é uma falha que não é admitido nas empresas. Conforme acompanha o projeto, você pode fazer ajustes no cronograma, pois é comum subestimar ou superestimar o tempo necessário para a execução das tarefas. Quem já foi meu aluno e quem ainda continua sendo nos outros cursos, eu falo sempre o seguinte, para a gente entender como é, né, o planejamento de uma empresa, a gente coloca a nossa vida, né, como a nossa empresa. A gente já nasce com uma empresa. Eu falo isso sempre para os meus alunos, falo isso dentro da minha família, a gente já nasce com uma empresa. Aí a pessoa fala assim, não, professora, eu não nasci com empresa não, minha família não tem empresa. A sua vida é a sua empresa. Então, você tem que controlar as atividades da sua empresa para que não haja falhas, para que não haja erros, para que não haja retrabalho. Né? Você tem que planejar. Certo? Fase final do ciclo é o encerramento. Né? Ou seja, é quando a execução dos trabalhos é mensurada através de uma auditoria interna ou externa, os documentos do projeto são encerrados e todos os equívocos ocorridos durante o projeto são debatidos e verificados para que erros equivalentes não ocorram em novos projetos. Você não vai repetir aquele erro em novo projeto. Por quê? Porque o seu processo de melhoria é contínuo. Então, coloquem um processo de melhoria contínuo na vida de vocês, na empresa de vocês.
Quem é que não quer melhorar, minha gente? Continuamente. Eu quero. E tu, Maioli? Maioli quer, todo dia o Maioli quer melhorar continuamente. É um processo no planejamento de vida dele. Pois é um processo na minha empresa, que é a minha vida. Processo de quê? Um processo contínuo de melhoria. Tá? Então, não quero repetir erros que possam atrapalhar esse processo, essa melhoria. Tá? Essa fase é conhecida como a fase do conhecimento. A fase de encerramento é a fase do conhecimento, professora? Sim. Quando se encerra um ciclo, você vai colocar os erros e os acertos ali na sua frente. E aí você vai conhecer onde errou, para não repetir. Para não repetir um ciclo de erros. Vocês estão entendendo? Eu gosto sempre de colocar essa questão de organização e de empresa ligada à vida da gente. Por quê? Porque cada um aí, né, passa por alguma coisa. Nós somos indivíduos diferentes. Né? Então, a gente tem que ver onde é que a gente está errando, o que é que está travando o meu projeto. O que é que está me impedindo de melhoria. Opa, eu tenho que enumerar aqui o que é que isso aqui não vai fazer parte do meu planejamento. Tá? Você concluiu um projeto quando atinge o objetivo definido, né, no início. Então, esse é um ótimo momento para analisar o que foi feito e aprender com o resultado. Tem gente que não aprende com o resultado. Né? Houve muitos imprevistos? Você conseguiu cumprir o planejamento? Ficou satisfeito com o resultado? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer para analisar o seu resultado. E caso tenha entregue o projeto para alguém, peça um feedback. E aí, como é que está meu projeto? Foi bem feito? Né? Olha aí, Porto, professora mediadora Remédio Vale, alunos Renata Moura, Janaína, Samuel, Carol, Sérgio, Carleane, bem-vindos e um grande abraço para vocês, tá? Projetos organizacionais, ferramentas de gestão. Olha só as ferramentas de gestão nos projetos organizacionais. Para todos os processos de uma empresa, a gestão é extremamente importante. E é para auxiliar os executivos de todas as áreas da companhia em suas missões diárias. O surgimento e o aprimoramento dessas ferramentas tecnológicas de gestão são recorrentes e muito, né, efetivas, tanto para a produtividade como a melhoria do produto. Por que eu procuro melhorar? Se eu procuro melhorar, eu quero atender a necessidade de quem? Do cliente. Né? Então, eu tenho que atender a necessidade e a demanda do cliente. Os clientes são diferentes. Então, eu tenho que estudar o mercado de trabalho. Eu tenho que estudar os meus clientes para que eu possa atender a essa necessidade. Gestão da organização ou gestão organizacional, conjunto de atividades que envolve os processos de planejamento. Olha aí. Sistematização, liderança, administração de todos os recursos numa empresa. Né? A missão principal de um gestor organizacional, você como técnico em recursos humanos, vocês podem ser um gestor organizacional. Então, a missão é o quê? Garantir resultados positivos para a companhia, para a organização, para a empresa. E que atinjam metas e objetivos estipulados a níveis humanos, materiais e financeiros. E por envolver absolutamente todas as camadas de controle de uma empresa, a gestão organizacional muitas vezes é dividida entre pessoas com conhecimento, pessoas com habilidades e técnicas diferentes, porém complementares. Por isso a importância do trabalho coletivo. Por isso a importância da opinião de todos num planejamento. Tá? Esse agente deve, portanto, ter conhecimentos muito específicos na área, tá? Beleza? E definir todos os processos de controle que farão parte do dia a dia das atividades de seus times. Tá? Terminamos a nossa aula, gente. Passou tão rápido, né, Maioli? Tá? Foi um prazer estar com vocês e logo, logo nós estaremos de volta. Grande abraço.